Olá, meu amado, minha amada, que está aqui assistindo a mais uma aula da nossa Escola de Servos. Estamos felizes já aí chegando já no final desse módulo. Aí faltam acho que umas 4 aulas para chegar no final. Estou contente, muito feliz de podermos estar semeando no reino de Deus. Semeando uma boa semente, a sua palavra, a palavra de salvação. Estamos estudando aqui na classe Intercessão, né? E hoje o tema da nossa aula é fortalecendo o ministério através do evangelismo. Fortalecendo o meu ministério, o ministério que Cristo me deu através do evangelismo. Pai de amor, obrigado por estar aqui ouvindo, Pai, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo sussurrando no meu ouvido e que eu possa ser um canal de bênção para todos esses que vão me assistir, em nome de Jesus. Amém. Então é muito importante nós estarmos a todo tempo ouvindo a palavra do Senhor e procurando o crescimento, porque assim eu vou ficar cada vez mais limpo, né? Eu vou ficar cada vez mais... porque a palavra de Deus, ela é água, né? Água que limpa. Então, quando nós nos preocupamos em ouvir a palavra, ficamos cada vez mais limpos, pessoas melhores e assim nós vamos poder servir ao reino de Deus melhor. Obrigado, Débora, por estar acompanhando a gente no Periscope. Um grande abraço a você e vamos continuar a nossa aula aqui. Texto-chave diz assim em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 16 ao 20. Contudo, o apóstolo Paulo dizendo: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ou seja, o apóstolo Paulo não estava esperando recompensa alguma. Ele tinha recebido isto de graça e era obrigação dele passar. Ele não passava porque ele queria passar. Ele não pensava dessa maneira, né? Ele pensava da maneira que ele tinha recebido isso e era uma incumbência dele passar. Como o texto diz, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então, o propósito desse texto é muito importante. Nós sabemos o porquê vamos evangelizar. Não é porque o pastor mandou, não é porque eu faço parte de um grupo ou coisa parecida. Porque é minha obrigação, porque eu recebi. Deus me deu essa incumbência. Então, vamos lá, o propósito da aula diz assim: a igreja deve abrir seus olhos, entender o tempo que estávamos vivendo e ir procurar os perdidos com a mesma paixão que assim fez o apóstolo Paulo. Ele sentia que estava em dívida com todas as pessoas. E essa dívida era de lhes levar a mensagem de Jesus Cristo. Depois que os olhos espirituais de Paulo foram abertos, ele pôde ver a realidade da vida espiritual e viu com clareza os dois caminhos pelos quais a raça humana pode andar. Um caminho da salvação e um caminho da perdição. Viu que a grande maioria das pessoas estava no caminho errado e também compreendeu que a missão que Deus lhe confiava era o que podíamos chamar missão impossível. Mesmo assim, aceitou esta missão e se esforçou mais do que os demais apóstolos em levar o evangelho até os confins da terra. E por esse motivo os crentes foram conhecidos como aqueles que transformavam o mundo inteiro. E é assim que devemos também ser chamados. Onde chegamos,
transformamos a situação. Amém? Na mensagem que Paulo enviou a seu filho Timóteo, seu filho espiritual, veja aqui, Paulo enviou cartas a seu filho Timóteo, que era o seu discípulo. E ele diz assim na carta: portanto, Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Ou seja, Deus nos chamou porque Ele tem um propósito em trabalhar conosco, né? Não foi porque nós somos bons ou nós fizemos determinadas coisas que o agradou e por isso fomos chamados por Ele. Negativo. Ele tem um propósito e Ele nos chamou como nós somos. Ele quer nos usar como nós somos. Então aqui, mas segundo o seu propósito, do qual fui constituído, Paulo, constituído pregador, apóstolos e mestres. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele, Deus, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, que é o fim dos tempos, quando nós morremos, quando nós formos para a eternidade, quando Jesus voltar. E a seguir o apóstolo Paulo disse assim: e os que de mim ouviste muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis. Ou seja, o que de mim ouviste, o que vocês ouviram de mim, o que você ouviu de mim, transmita-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Está lá em 2 Timóteo 2:2. Continuando, encarregou-lhe enfaticamente que pregasse a palavra, que insistisse a tempo e a fora de tempo, que fosse sóbrio em tudo, suportasse as aflições e fizesse a obra de evangelista e cumprisse o seu ministério. Esse texto está lá em 2 Timóteo 4, dos versículos 1 ao 5. Então, a tarefa que o apóstolo Paulo estava dando a seu filho espiritual Timóteo, essa tarefa de interceder, envolvia o quê? Quando eu sou intercessor, é porque eu vou interceder a favor de alguém. Cabe também ao intercessor levar essa boa notícia. Eu sou o seu intercessor e por esse motivo eu te trago uma boa nova. E essa boa nova, essa boa notícia é exatamente o evangelismo. Então, o que é evangelismo, né? Todo este capítulo tem a ver com a responsabilidade que Deus confiou a cada crente de fazer de uma maneira diligente a obra evangelística. Não basta apenas eu interceder, eu pedir a Deus. Quando eu peço a Deus por uma pessoa, Deus move o coração daquela pessoa, mas mesmo assim é necessário ainda que Deus use através do seu Espírito Santo a minha boca para falar com essa pessoa que eu já intercedi, porque quando eu intercedo, Deus muda o coração. Quando eu falo, o Espírito convence. Amém? Lá no livro de Jonas, nós vemos o que? Deus falando com Jonas para ele ir interceder pela cidade de Nínive e ir também lá pregar o evangelho. Olha o que diz lá no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia. Jonas, capítulo 1, versículo 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Veja aqui, Deus mandou Jonas até aquela cidade para pregar contra aquela cidade, porque Deus ainda tinha uma esperança de mudança de atitude daquele povo. E por esse motivo, por Deus ter a esperança, Deus tomou o quê? A iniciativa de fazer de mandar Jonas então ir interceder e pregar da sua palavra. Então, continuando na nossa lição, diz assim: desperta. Jonas estava então fugindo porque ele não queria pregar. Então ele embarcou para ir a um lugar distante de onde Deus lhe havia enviado.
Enquanto ele dormia, formou-se uma tormenta tão forte que todos do navio, eles sentiram que podiam perecer. Então, se você não conhece a história de Jonas, Deus mandou Jonas ir para pregar o evangelho em Nínive, e ele não quis ir para esta cidade, ele pegou um barco para ir para outro local. E aí teve uma tormenta muito grande, e por conta desta tormenta, o barco estava aí quase afundando, né? E aí nós vamos continuar aqui na aula. Então Jonas não obedeceu ao Senhor, quis fugir de pregar as boas novas que Deus tinha para aquela cidade, porque ele ia pregar contra a cidade, mas ele estava levando uma palavra de esperança. Quem sabe Deus não se arrependa da maldade que está pensando em fazer contra essa cidade. E foi exatamente o que aconteceu no final da história. Mas vamos lá. Tá. Cada um chamava a seu Deus suplicando um milagre dentro do barco. Mas Jonas nem dava, não dava importância. Era como se ele não se importasse com as pessoas que estavam a seu redor. Os marinheiros lhe disseram: acorda, o que se passa contigo, dorminhoco? Clama ao teu Deus, não vê que perecemos? Então lá no livro de Jonas, nos versículos 4 e 5, vemos essa história. Todos no barco, atribulado porque estavam naufragando, e Jonas estava dormindo, né? E é assim que acontece. À nossa volta existem pessoas incrédulas que estão indo para o inferno, não sabem o que fazer das suas vidas, e muitas vezes nós estamos no nosso barquinho com Cristo, dormindo e descansando. E os outros que estão fora do barco, que se lasquem. Não é isso que Deus deseja para a sua igreja. Não é isso que Deus deseja para mim e para você. Deus deseja que nós sejamos barcos salva-vidas. Jonas estava ali dormindo e as próprias pessoas que estavam morrendo, os que não criam em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus de Jonatas, eles o quê? Eles estavam querendo despertar Jonas. Jonas, faça alguma coisa, clame ao teu Deus, porque senão nós vamos morrer. Né? E muitas pessoas vêm reclamar para vocês dos seus pecados e da vida que estão levando, e muitas vezes você ouve e ajuda ela a reclamar também, ao invés do que de proclamar uma boa notícia. Né? Então, o que é evangelizar? Evangelizar é ir interceder. É o que? Interceder por aqueles que estão à nossa volta e levar boas notícias. Evangelizar é revestir-se de autoridade, de poder. Olha o que está escrito lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí então serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando somos revestidos desse poder, vamos evangelizar no mundo inteiro. Então vamos viajar, tirar férias, vamos para a Europa. Lá vamos evangelizar. Vamos lá para a casa do nosso amigo lá no interior de São Paulo. Vamos evangelizar. Em todo tempo e fora do tempo, em todo instante, é momento de falar do evangelho de Jesus, tá? Quando, então, nós entendemos e recebemos deste poder, então é como se recebêssemos um fardo, né? Por nada fosses vendidos e sem dinheiro sereis resgatados. A salvação é um presente de Deus e não vamos pagar para nos salvarmos. Então, como recebemos do Senhor um presente que é a nossa salvação, nós não vamos sentir paz enquanto não transmitirmos desta salvação para outras pessoas. Não vamos desfrutar do real poder de Deus nas nossas vidas se não testemunharmos desse poder, né, mandando esta mensagem de boas novas, que é o nosso próximo item aqui. Boas novas. Nós não pregamos uma mensagem de condenação, né? Nós não falamos para a pessoa: você está errado.
Muito pelo contrário, nós levamos uma palavra de esperança. Nós dizemos o quê? Jesus já pagou por esse teu erro, por esta tua vida errada. E então eu estou aqui para anunciar que Deus, através de Jesus, está te dando uma nova oportunidade de vida. Portanto, receba Jesus no teu coração. Isto é evangelizar, levar esta palavra de esperança. Você errou até hoje, mas dá para começar de novo, né? Anunciar a paz, né? Restaurar lares, restauração de finanças, restauração de saúde, restauração do casamento. Você, quando está tratando de um casal, você está o quê? Levando as boas novas, você está evangelizando, ensinando a como viver num casamento com Jesus Cristo. Isso é anunciar a paz, isso traz alegria no coração, isso traz uma alegria abundante, que é o que Jesus disse, flui do teu interior rios de água viva. Então essa outra pessoa ouve uma boa notícia que já sai do teu interior porque deu certo para você. Isso é ser um intercessor, isso é ser um evangelista, tá? Proclamar o quê? Que Deus reina sobre tudo e sobre todos. Sobre o que está certo e sobre o que está errado. Deus está reinando e Ele transforma tanto as coisas, as decisões, a vida ruim que a pessoa teve no passado em coisas boas também. Isso é evangelizar. Isso é interceder por alguém. Eu intercedo e depois eu lanço aquela palavra de boas novas, tá? E o que? Publicar a salvação, né? Salvação é tirá-los da crise em que se encontram e lhes dar um novo fôlego. Então, na nossa aula aí tem uma nota. Cada um de nós deve orar para que Deus nos faça excelentes comunicadores do Evangelho. Há pessoas que apresentam mentiras como se fossem grandes verdades. Sabe aquele produto que você compra? Revolucionário. A pessoa ela apresenta de uma forma tão poderosa para você, com tanta ousadia e certeza, que você acredita naquela mentira, mesmo sabendo que é mentira. E tem pessoas que comunicam uma verdade sem ousadia. E aquela verdade passa-se como se fosse uma mentira. Então, para anunciarmos o Evangelho, precisamos, em primeiro momento, ser claro. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele nos leva até Deus. Número 2, ser conciso. Sem ficar querendo convencer com muita lorota. Ser conciso. Jesus pode mudar a tua vida porque mudou a minha. Seja preciso. Funcionou comigo e com a minha família. Meu casamento é uma bênção, o seu vai ser também. Então, você falando dessa forma, com unção, com ousadia, você vai ganhar pessoas para Jesus e vai fluir do teu interior rios de água viva. Primeiro ponto, interceder, orar, joelho no chão. Segundo ponto, evangelizar, levar, proclamar que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez milagres no passado, vai fazer agora, hoje, na tua vida, agora, nesse momento, você que está ouvindo esse vídeo agora. Ele está fazendo milagres na sua vida hoje, agora, e vai fazer também amanhã, depois de amanhã, para os meus filhos e para os meus netos, porque esta é a promessa que ele deixou para mim. A partir de mim, só bênçãos, né? E ele abençoaria 1000 gerações daqueles que o adoram, e eu adoro o Senhor Jesus. Amém? Número 2, evidências de que uma pessoa foi ganha para Cristo. Primeiro, ela é convicta do pecado. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. A pessoa que é convertida, ela tem consciência, sou pecadora, né? Mas ela não para por aí, tem o que? Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz o quê? Romanos 6:23 diz assim, pois o salário do pecado é a morte. A pessoa que é convertida, ela tem a convicção que ela está separada de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela é pecadora, mas através de Jesus Cristo, de graça, ela foi restaurada e a glória de Deus se estabeleceu na vida dela novamente.
Essa é a posição da pessoa convertida mesmo. Aquele que não é convertido, que só fala que é convertido, e muitos gostam até de pregar e dizer que são grandes pregadores, pastores, mas o que? Já se sentem santos. Esses aí não se converteram ainda, porque aquele que é convertido é humilde, depende sempre do Senhor, porque sabe que é pela graça que somos salvos, tá? É aquele que o que tem fé em Cristo. É aquela pessoa que tem fé em Cristo, como está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Até a fé que me fez acreditar em Jesus vem da parte de Deus. Eu acredito nisso, tá? Aquele que é convertido, realmente, ele é convicto, ele sabe o que é arrependimento, ele perdoa os irmãos. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2, versículos 37. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? E Pedro então respondeu: Arrependa-se cada um de vocês, seja batizados em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, quem é convertido se arrepende dos seus pecados, tá? Quem é convertido tem mudança de vida. Olha lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, uma mudança, o que mais evidencia que a pessoa mudou de vida é que ela não vive mais pelas circunstâncias e pelas lutas que os rodeiam. Não, eles vivem na expectativa do Senhor fazer mais um milagre em sua vida hoje. Tá? Quem é convertido está sempre orando. Olha o que diz lá em Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca, mas se estivermos em oração, significa que estamos na dependência de Deus, porque estamos pedindo em oração a Ele. Então o espírito se fortalece e então nós não temos a tendência de deixar a carne prevalecer sobre o espírito. E quem é convertido é obediente, né? Atos 26, 19. Quem é convertido entende realmente que toda a autoridade foi colocada por Deus e cabe a nós respeitarmos e orarmos por ela. Atos 26, versículo 19, diz assim: Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, em Judéia e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Então, aqui o autor está dizendo o quê? Que a obediência, ela leva à santidade, leva ao arrependimento, que leva ao crescimento. Então, nós precisamos obedecer à lei dos homens e antes é necessário que obedeçamos a Deus. Então, obedecemos à lei dos homens porque Deus nos manda obedecer à lei dos homens. Amém? Número 3, para concluir, requisitos que Deus nos pede para ganhar almas. Tá? E quem ganha almas é, número 1, procura ser santo. Procura não errar. Se erra, se arrepende. Número 2, espiritualidade. No momento de adoração na igreja, está adorando. No momento da oferta, está ofertando. No momento da palavra, está ouvindo. No momento da intercessão, está intercedendo. No momento do pequeno grupo, está evangelizando. Está o quê? O seu espírito comanda as suas atitudes. 3, é uma pessoa humilde. Nunca se acha
que merece algo a mais do que já tem. É uma pessoa grata, é uma pessoa que dá valor ao que já recebeu, não não que espera receber algo a mais. Não, eu já recebi, sou grato a isso e por conta disso estou servindo ao meu Deus. É uma pessoa humilde. 4, é uma pessoa que tem fé, vive pela fé. 5, é uma pessoa que ela vive com simplicidade, vive com o que Deus lhe proporcionou. Tá? Não vive além do seu orçamento, vive dentro do orçamento que Deus lhe deu. Isso é ser uma pessoa simples. Pessoa simples ou humilde não é aquele que se veste mal. Não, é aquele que se veste de acordo com o que Deus lhe proporcionou. Amém? E é uma pessoa que ela o quê? Ela é rendida a Cristo, né? Ela entregou a sua vida a Cristo. Então, quando nós queremos ganhar algo para Jesus, os outros precisam enxergar isso a nós. Abandonamos a nossa vida corriqueira e estamos falando do amor de Cristo. Os outros enxergarão isso a seu tempo, em nome de Jesus. Como vamos aplicar esta aula de hoje no nosso dia a dia? Você tem aí o teu quadro de GES, por exemplo, né? Esse quadro de GES, você tem nome de pessoas que você precisa evangelizar. Coloque o nome das pessoas, ore por ela todos os dias. E segundo aqui atrás, tem aqui os nossos exemplos, aqui está o contrário, né? O como fazer, mas é básico, você intercede, você ora. Aqui está dentro da tua Bíblia, você intercede, você ora. Depois você lança palavras, né? Palavras de vida, promessas do Senhor na vida dela. E depois com o teu testemunho, com a tua boca, você vai lá e você vai ganhá-la e batizá-las para o nosso Rei Jesus. Amém? Essa foi a nossa aula, então, da classe Amar, falando sobre intercessão, fortalecendo o ministério através do evangelismo. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar, te proteger e o Espírito Santo revelar esta verdade dentro do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula.